Eu comecei a fazer umas anotações e essas anotações eu vou olhar aqui porque eu vou acompanhando o que eu anotei. Em dezembro surgiu na província de Dubei, não é Dubai, é Dubei, na China, precisamente na cidade de Wuhan, o coronavírus, que batizaram de Covid-19. Aí eu comecei a me interessar pelo assunto e acompanhar o noticiário. Apenas em dezembro é que a China divulga para o mundo o que estava acontecendo, quando fechou a cidade de Wuhan com 11 milhões de habitantes. Só que essa doença já tinha sido descoberta por um médico chinês que terminou morrendo da mesma. E o governo chinês se calou. O coronavírus surgiu numa feira de pescados na cidade de Wuhan. Dizem que uma feira totalmente suja, sem higiene nenhuma. Comecei a me interessar pelo assunto e assisti a um documentário chamado Pandemia, quando, em um dos momentos, dois colegas de trabalho, durante o intervalo, disseram que isso era apenas uma gripezinha, e eu falei que não era, que acompanhasse o que era que estava acontecendo. O documentário falava que existem 600 coronavírus detectados em aves migratórias e em morcegos, e que a maioria dos países foram alertados para uma pandemia, que na contramão do aviso os Estados Unidos, no governo Trump, cortou todas as verbas destinadas a essa ONG de pesquisadores. Esses pesquisadores mapeavam esses animais e faziam estudos para uma vacina que prevenisse contra todos os coronavírus. Essa vacina deveria prevenir para todos. Apenas Bill Gates, através da sua fundação, é que bancou os estudos. Acredita-se que no Brasil ele tenha chegado em meados de janeiro, e não em março, quando a OMS veio declarar a pandemia. Aí veja que hoje saiu um estudo dizendo que a proliferação no Brasil começou a partir do carnaval. Enquanto isso, no Brasil começou uma onda de negativismo do presidente e seus apoiadores. Aí começa o ciúme do presidente em relação ao ministro da Saúde, quando as declarações dos dois não batiam. Ao Ministério da Saúde foi destinado uma verba de 35 bilhões e só foram gastos até agora 11,2 bilhões. Gastaram apenas 4,9 milhões com testes. Com o Mandetta foram gastos 1 bilhão 466 milhões em 33 contratos. Com o outro, Nelson Teich, que passou só 19 dias no comando, foram gastos 150 milhões em apenas 3 contratos. E agora com esse general Pazuello, o que for, que foi colocado no Ministério, com 19 dias no comando da pasta, foram gastos 51 milhões em apenas um contrato. A partir daí vimos muito vai e vem entre o governo federal e o governo dos estados. No início de junho, o maior número de mortes e o maior número de infectados começa a abertura nos estados do comércio. E vimos também a onda de infectados entre políticos, como o governador e vice-governador de Pernambuco, Paulo e Luciano, governador do Rio, o Witzel, o de Goiás, o do Pará e outros políticos, todos assintomáticos. E o próprio presidente que não pega. É uma coisa que não dá para entender, porque os políticos eles são assintomáticos. Vi uma frase de Leandro Carnal que diz: a epidemia revela uma forma quase violenta, a desigualdade. Classes médias e altas enfrentam o tédio, classes baixas enfrentam a fome. Agora, no dia 7 de junho, o Ministério da Saúde divulga 2 listas com números distorcidos de mortos infectados. Foi uma ideia do tal do Luciano Hang, que é dono da Avan, contestando números, enquanto cai fora o outro sem vergonha do ISA, que se autodenominava secretário do Ministério da Saúde. Também, a partir daí, começou a Polícia Federal a bater em algumas casas, como a de Helder Barbalho, governador do Pará, mas não só ele está sob suspeita, vários governadores, como o do Rio, e alguns prefeitos também sobre a suspeita de desvio do dinheiro destinado à saúde, o que é uma sacanagem, aproveitando o momento para roubar.
Enquanto isso, o Brasil se deparava com alguns babacas pedindo a volta do militarismo, com Bolsonaro no comando. Volta do AI-5 sem saber o que estão pedindo. Essa semana eu vi o cineasta Arnaldo Jabor no Jornal da Globo dizer o quê? Na educação, em relação a esse governo. Na educação, colocou um colombiano fascista e depois um analfabeto louco, o Intral. Na cidadania, colocou uma senhora que vê Cristo nas goiabeiras e diz que o sexo ele é proibido. No meio ambiente, um louco que diz que tem que derrubar essa porra dessas árvores. Na economia, um imbecil que odeia trabalhador e que quer vender um banco que dá grande lucro, como saiu agora o resultado do Banco do Brasil. Nas relações exteriores, mais um louco que está destruindo a imagem do Brasil lá fora. Na cultura, acabou tirando um nazista e depois colocou a outra atriz, querendo acabar a Cinemateca, e também um negro que odeia negros. E, além disso, os pastores picaretas, como Malafaia, de Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, que esse último queria vender uma cimentinha que curava o coronavírus, e graças a Deus ele pegou e tomara que vá. E, além disso, um presidente que diz, eu vim para destruir. Chegou a dizer que não gastava nada e foi descoberto que ele gastou 7 milhões no cartão corporativo. Eu recebi um meme que dizia, matemática de Bolsonaro, trilhões para os bancos, bilhões para o Centrão, milhões para o Olavo, milhares de mortos, migalhas para o povo. Quando ele fala bilhões para o Centrão, você lembra aí de Valdemar Costa Neto, lembra aí de Roberto Jefferson, lembra aí de Kassab e outros que estão voltando ao poder. Continuando em relação a isso, 80 milhões de reais foram desviados do Bolsa Família para o SECOM. Era uma verba que ele queria para custear o escritório do ódio. 400 mil famílias não receberam auxílio. 39% dos favelados também não receberam o benefício. 6 milhões receberam indevidamente. Isso corresponde a 3,6 bilhões de reais. 3,9 milhões das famílias mais ricas, como a dona Sari, aqui do Recife, do caso do menino Miguel, que também estava recebendo dinheiro destinado ao pessoal que não tinha renda. 60 mil oficiais militares receberam auxílio, isso eu queria entender também, e apenas 10% dos 40 bilhões que eram destinados para as microempresas foram liberados, enquanto que os bancos receberam 3 trilhões, incluindo a XP, que dizem que é do nosso querido ministro da Economia, para dificultar o acesso das microempresas. Enquanto isso, surge no mundo a maior mobilização contra o racismo e a violência policial, com a morte do George Floyd. Vi no programa do Bial essa semana passada, um discurso sobre o racismo, e um dos entrevistados falou que 56% da população brasileira são negros. E quando se iniciar uma descoberta do seu poder, as minorias, que não são minorias, são maiorias, como professores, pessoas que ganham pouco, e os negros que são massacrados pelos governos, se eles reagirem, a coisa vai mudar. Se você analisar que algumas poucas famílias que vivem na riqueza e no luxo são colocadas lá por nós eleitores, como os Campos em Pernambuco, os Gomes no Ceará, os Barbalhos no Pará, os Calheiros e os Melos em Alagoas, os Magalhães na Bahia, e aí vai, como se tivesse uma volta às capitanias hereditárias. Foi quando, lendo uma matéria sobre Sari Corte Real, que é a senhora lá do Recife, que vive no luxo a 183 quilômetros de distância da residência eleitoral, onde o marido é prefeito de uma cidade, mora num apartamento de 9 mil reais o aluguel, e proveniente dessas famílias de políticos que são profissionais, certo? Então,
O que eu digo sempre em sala de aula aos alunos é o quê? Que nós lutamos, estudamos, sofremos para adquirir uma formação, batalhar por um emprego e, ao contrário, nós, através de um voto, damos bons empregos a essa raça que não quer nada. Então, encerrando, eu vi uma frase de Ariano Suassuna e vou encerrar com ela. Ele diz: o fanatismo e a inteligência nunca moram na mesma casa. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? Se unir e lutar contra esse povo que está aí. Estou falando só de presidente, falo de governador, falo de prefeito, falo de vereador. Então, tem que haver uma mudança em relação a isso. O que a gente não pode é viver na situação que está.